O Eric, Oi. o carnaval, a gente falando de carnaval, de Sim. balanço, né? Carnaval em Minas Gerais, que foi marcado, gente, pelo grande número de ocorrências de afogamento, viu? Em 4 dias, ao menos 7 atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros. E aí, claro, a gente falar sobre prevenção disso também, porque a gente sabe que o calor, o verão, continua aí bombando, né? Não é somente no carnaval que a gente tem as pessoas procurando esse tipo de lazer. Verdade. Para falar um pouquinho mais sobre esse número de ocorrências e também fazer um alerta à população, Rock News recebe agora aqui no estúdio o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo ao Rock News. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para passar um pouco das dicas de prevenção da nossa corporação. E a gente falando sobre 7 atendimentos durante esse período, né? A gente sabe, tem o feriado, tem gente que gosta de ir para a rua, de ir para o bloquinho, tem gente que gosta de sair ali, vai buscar um refúgio, vai para as cidades do entorno, buscar uma cachoeira, um balneário. E aí essa preocupação maior, a gente falando de 7 atendimentos, né? Para esse período é considerado alto. É considerado alto. A gente sabe que muitas pessoas vão buscar realmente, como você disse, um local de mais sossego, né? Trazer um ponto de lazer, saindo um pouco desses blocos de carnaval, mas esses locais não é porque eles têm mais sossego que eles não apresentam riscos, né, relacionados à prevenção de acidentes. Então, a gente sabe que foram 7 atendimentos, né, a vítimas de afogamento, infelizmente, nesse período. O período do carnaval é um período que sempre aumenta esse índice de ocorrências dessa natureza, do afogamento, justamente porque as pessoas se expõem mais a esse risco buscando esses balneários, cachoeiras. Então, a gente sabe que durante o período do carnaval quase que dobra essa quantidade de vítimas de afogamento, infelizmente. E a gente falando sobre esse período, as pessoas buscam, né? A gente sabe que é um período também de diversão. E aí, como é que fica essa situação? O que a gente pode fazer para ficar mais em segurança quando a gente quer ir se divertir, mas para não terminar com uma ocorrência trágica? Quais são as dicas do Corpo de Bombeiros para as pessoas buscarem os balneários, mas se divertirem com segurança? Bom, você falou bem, as principais dicas, né, elas estão ligadas a um comportamento seguro. O que quer dizer isso? Então, é importante deixar claro que nesses locais de balneário, a maioria deles, né, os principais, os locais mais procurados pelas pessoas, existe a presença do Corpo de Bombeiros Militar realizando a prevenção aquática, principalmente nesse carnaval. Mas o comportamento seguro que vem dessas dicas, eles estão ligados a principalmente não se expor ao risco de afogamento. O que seria isso, né? Nesses locais, não saltar de locais elevados para dentro d'água, buscar locais que você conheça, né? Então, balneários ali que você já esteve presente, você sabe dos riscos, você sabe que pode ter ali um ponto escorregadio ou até placas de sinalização dizendo sobre locais de risco ali. Além disso, essas pessoas lá nunca evitarem ao máximo, nunca fazer aquelas brincadeiras de prender respiração, né, mergulhar sem estar conhecendo ou visualizando bem o fundo daquela cachoeira ou daquele rio, que pode gerar algum trauma e a pessoa sofrer um afogamento. A gente sabe que está muito ligado ao público jovem também se expor demais por uma selfie, né, por uma foto. Isso, infelizmente, tem sido o caso de algumas quedas que geram o afogamento, né? Então, a gente sempre dá essa dica ao público jovem, jamais se expor a um risco para ter aquela selfie mais arrojada, aquela foto perfeita que vai conseguir mais likes, ela pode custar muito caro, né? Ô, Tenente, só um ponto nisso que você está falando, porque essa questão da foto perfeita, né, da busca pelo like, a gente vê muitas fotos na internet que, às vezes, a foto não é nem real. A pessoa faz uma montagem ali como se ela estivesse sentada numa pedra perto da descida da cachoeira, mas ela posta aquilo e ela nem sabe. As pessoas que seguem, né, aquele influencer, aquela pessoa que tem vários seguidores, às vezes nem sabe que aquilo é uma montagem tão perfeita que fica e vai tentar reproduzir. Exatamente. Vão tentar chegar no mesmo local, fazer uma foto. Se ele consegue, eu também natureza. Consigo. Exatamente. Querem ali chegar ao cenário perfeito, só que isso está ligado a um risco, né? A gente sabe que no dia a dia, se você andar na rua, mexer no celular, você já vai poder correr o risco de tropeçar, atravessar uma rua, né? Correr um risco sério aí de um atropelamento. Imagina num local de cachoeira, num local alto, num local sujeito ao risco de queda, em que essa pessoa manuseando o celular ali pode pisar em falso, sofrer uma queda e isso vai gerar um risco de afogamento se a pessoa cair dentro da água, né? A gente sabe que tem outras dicas voltadas a responsáveis por crianças, né? Porque nesses locais as crianças têm que ter uma atenção redobrada dos responsáveis, então principalmente de mão dadas ali, né, o tempo todo sob a supervisão das crianças. Algumas boias elas dão uma falsa sensação de segurança, então o pai ou o responsável fica ali, ó, meu menino está tranquilo, ele está de boia lá, já fiz minha eu posso parte. ficar numa boa aqui. Mas não, as boias elas podem mudar a sua conformação, boia inflável pode furar. A gente sempre indica o colete ajustável ao corpo da criança, o que vai trazer mais segurança, mas nada disso vai substituir o olhar atento do responsável ali, de preferência de mão dada com essas crianças. Outras dicas que vão mais para o público adulto
dizem respeito a não combinar a bebida alcoólica com esses locais também. A gente sabe que as pessoas ficam mais corajosas, né? Elas se expõem mais ao risco, tomam uma decisão que não tomariam se não tivesse sob efeito da bebida, e isso também gera um risco de afogamento. Um dado importante, principalmente vinculado a esses dados do carnaval, que todas as vítimas foram do sexo masculino, né? A gente sabe que os homens podem ter ali um pouco mais de ousadia. De ousadia, essa é a palavra nesse momento, e o público feminino talvez com uma prevenção maior ao risco não se expõe. E a gente vê que os dados de afogamento em Minas Gerais, eles são majoritariamente de vítimas do sexo masculino, justamente por essa ousadia que pode ser ainda amplificada pelo uso da bebida alcoólica. Ô, Tenente, você havia dito mais cedo que onde tem represa, onde tem esses balneários, há uma equipe do Corpo de Bombeiros lá para a segurança das pessoas. Você sente que as pessoas, assim, olham para vocês assim como assim, lá o pessoal vindo tirar, acabar com a nossa festa, ou há até a aproximação, principalmente de quem não conhece. Olha, primeira vez que eu tô aqui, como que eu faço? Eu entro por aqui, até onde eu posso ir? Há essa aproximação também com você sente isso? Sim, a corporação ela é sempre orientada ao chegar nesses locais, né, de prevenção aquática, principalmente em feriados, em fazer o contato ali, porque é uma prevenção. Então, o que o bombeiro não quer é precisar entrar na água para retirar uma pessoa. Claro que ele vai estar lá pronto para isso, mas esse contato inicial ele é sempre procurado pela nossa corporação para falar de dicas, olha, faça isso, não faça aquilo, entre por aqui, evite aquele local, não salte daquela pedra, justamente para prevenir, que é o melhor remédio, né? A primeira corrente desse elo de salvamento aí é evitar que as pessoas se exponham ao risco de afogamento. E a gente falando sobre a questão da bebida alcoólica também, até na supervisão das crianças também, o ideal é que tenha sempre uma pessoa que nem beber vai, que é para ficar ali de olho nas crianças, né? É o motorista da rodada. Exatamente, já aproveita também para dirigir se tiver carro envolvido, porque assim, eu tenho a impressão que quando a gente fala assim, tá todo mundo olhando as crianças, não tem ninguém olhando as crianças. E eu fiquei muito impactado com o curso que eu fiz de Emergência Kids, eu tenho uma bebezinha de 7 meses, fiz lá na academia do Corpo de Bombeiros, e eles mostraram alguns vídeos, e não era nem em cachoeira, em rio, nada, não, era na piscina mesmo, lotada a piscina, a galera conversando ali, a criança se afogando e a galera continuava conversando e ninguém via, e aquilo era desesperador. Porque assim, a gente tem aquela impressão de que o afogamento parece cena de novela, que a pessoa vai ficar... E não, a criança estava ali boiando já. Vai chamar a atenção de alguma forma. E ninguém via, e aquilo, sabe aquela sensação de desespero? Então assim, a impressão que dava era que não tinha ninguém prestando atenção. Então, às vezes, o pai acha que a mãe está olhando, a mãe acha que o pai está olhando, acha que o tio está olhando, que o irmão está olhando, e no final das contas ninguém está prestando atenção. Isso é muito importante. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque os afogamentos nem sempre vão acontecer em locais onde não tem ninguém, né, sob a supervisão ali. Então, muitos locais a gente vê que tem essa falsa sensação de supervisão e segurança, principalmente em festas, né, churrascos ou o pessoal que aluga um sítio. Alguém sempre acha que tem uma pessoa olhando para a criança, como você falou, mas a nossa orientação é que isso seja direcionado, essa atribuição seja direcionada a uma pessoa, né? Para não fica aquela sensação de segurança de que eu deixei com você olhando, não era você que estava olhando, e acontece, infelizmente, de estar num ambiente ali onde você tem vários adultos, mas eles estão distraídos, até pela questão da bebida também. E o afogamento da criança, ele é silencioso, ele não é um afogamento ali daquelas pessoas que vão gritar, que vão fazer muito barulho na água, principalmente se for uma criança menor, né? Ela vai submergir de maneira silenciosa e esse afogamento, se não for percebido imediatamente, ele só vai ser percebido depois que a criança aflorar novamente ali na flor da água ou estiver numa piscina, em algum local ali de balneário, alguma lagoa. Então, esse afogamento silencioso ele é muito perigoso, por isso que a criança tem que estar o tempo todo sob supervisão de um adulto e diretamente para uma ou duas pessoas ali que não estejam envolvidos na festa, que não estejam ligadas à bebida alcoólica também. Tenente, tô vendo uma cena de uma pessoa se afogando, qual que é a orientação, né? Porque aí a gente já está naquele caso desesperador, a pessoa está ali no rio, no balneário, na cachoeira, está se afogando, qual que é a recomendação para quem está no local? Olha, a primeira medida é entrar em contato com a nossa corporação pelo número 193. Né? Essa medida ela é muito importante, por mais que tenham medidas naquele local ali, o quanto antes gerar esse chamado para a nossa corporação, mais rápido a gente vai conseguir chegar naquele local. Lembrando que a gente pode deslocar por viatura terrestre e também por aeronave, o que é muito comum como um meio de salvamento para esses locais de cachoeira. Agora, para as pessoas que estão ali, a gente sempre contraindica tentar salvar uma pessoa que esteja se afogando se você não tiver o treinamento para isso. Por quê? Porque esse treinamento ele é árduo, a corporação treina
os seus bombeiros militares com diversas horas. O meio aquático é um meio muito dificultoso para tirar uma outra pessoa, talvez com um peso maior do que o seu de dentro da água. A pessoa que está se afogando, ela fica aflita, ela pode afogar outra pessoa facilmente para tentar sobreviver, né? Então a gente indica que essa pessoa só entre para salvar, justamente, esse desespero, a pessoa é capaz de prender você nas pernas dela para subir e conseguir ficar na superfície respirando. E isso não vai ser nada racional, né? Então, por isso que precisa de um treinamento muito específico para conseguir salvar alguém. Agora, vamos supor que seja uma criança que o adulto consiga pegar ali com facilidade. Ele vai precisar, ao máximo, deitar essa criança ali para o lado direito, que é o que a gente indica, para que seja mais fácil a saída de água do pulmão, se essa água já entrou nas vias aéreas. Ele pode também avaliar os sinais vitais dessa criança, ver se ela respira, ver se ela apresenta espuma na boca e no nariz. Essa quantidade de espuma vai trazer um grau de afogamento dessa criança. Se ele tiver treinamento de primeiros socorros, como foi o caso do Emergência Kids que você citou, a pessoa já pode ter o treinamento ali de realizar uma ressuscitação cardiopulmonar para aquela criança, né, recuperar a sua capacidade cardíaca, né, e respiratória também. Então a gente orienta conforme o treinamento dessa pessoa. Mas o primeiro ponto é que se não tiver o treinamento para entrar na água, para salvar principalmente um adulto, que essa pessoa não se exponha a um risco, porque é comum que um afogamento gere outros em sequência por conta dessa tentativa de retirar pessoas sem o treinamento adequado. E essa coisa de jogar, por exemplo, uma corda, um item para a pessoa segurar, isso dá para fazer? Isso é muito importante, né? É uma medida também que previne o risco da pessoa entrar na água. Então, qualquer meio flutuante, se tiver uma corda, se tiver um meio ali onde a pessoa consiga alcançar, seja com um bastão, alguma coisa prolongada, aí essa pessoa que vai tentar salvar, ela não vai se expor ao risco de afogamento, porque ela não vai entrar dentro da água. Então, realmente é uma medida muito interessante para não se expor à questão do afogamento ali também. Tá, informação é sempre importante, né? Informação salva vidas, a gente orientando você que vai continuar aí, às vezes já tá num balneário, tá numa cachoeira, quer continuar aproveitando esse restinho de semana, ou o verão... Detalhe, né, Carol? Daqui a 40 dias tem outro feriado aí, é que a gente vai de feriado em feriado ali. E, gente, a gente frequenta, né? Eu, pelo menos, adoro acampar no inverno, sempre gostei. E aí, uma vez lá, pra estar o frio que foi, eu entro na água mesmo, não tô nem aí, não. Então, assim, eu acho que essa informação, a gente tem que repetir ela constantemente, né? Para que as pessoas estejam cientes dos perigos, do risco, essa informação de que os homens se afogam mais e normalmente quem sabe nadar, né? Isso também é muito interessante, porque às vezes a pessoa que mais se expõe é aquela que é segura. Eu sei nadar, às vezes tomou ali uma chuptosa e aí acha que pode ir nadando ali, encara a natureza e às vezes negligência mesmo acaba tirando uma vida. Exatamente. A gente sabe que o afogamento está ligado muito à imprudência de quem se expõe ao risco, justamente por essa falsa percepção de segurança. Seja porque eu acho que estou olhando as crianças, seja porque eu acho que eu sei nadar, seja porque eu confio naquela boia, eu confio no local. E, na verdade, a principal confiança é não se expor a esse risco, né, de maneira muito ali próxima. Tem aquele perigo silencioso também, né? Principalmente em locais que a gente não conhece, porque às vezes você olha para a água, você fala assim, tá tranquilo, tá parada, mas ali embaixo pode ter uma correnteza também. Muitos balneários, eles são áreas alagadas, né? Então você pode ter árvores galhadas ali embaixo, né? Pontos de enrosco, a pessoa mergulha e às vezes não consegue voltar porque ficou presa em algum local. A gente tem baixa visibilidade dessa água, né? Muitas águas são turvas, então a pessoa não sabe nem a profundidade e nem o que espera ali embaixo. Verdade. Então o melhor é não se expor ao risco.